Hoje a gente também vai falar sobre alimentação saudável, o que faz mal ao nosso corpo, como é que a gente pode fazer a reeducação alimentar. Enfim, gente, ela sabe muito, é nutricionista, escritora do e-book Os 10 Maiores Erros do Emagrecimento, Tamara Hamlin, com também a coach e hipnoterapeuta Flávia Monzano. Sejam bem-vindas, duas queridas, é uma alegria muito grande recebê-las. Tamara, obrigada por estar aqui, viu? Agradeço. Flávia, muito obrigada também. Olha, a gente precisa manter um certo distanciamento social, né? Como é que eu sento as duas aqui? Posso sentar no sofá? Elas trabalham juntas, as duas são... A Tamara já teve Covid, não foi? Ou não? Já. Já teve. Então, já tá mais tranquila também. Tá bom. Então, vocês podem ficar juntas. Muito obrigada. Não adianta, a gente também não pode ser hipócrita. As pessoas trabalham juntas, convivem o dia inteiro, né? Fizeram quarentena juntas, então tá tudo certo. E nessa história, mesmo convivendo com a Tamara, você nem pegou o Covid? Não Olha peguei. lá. Graças Interessante. a Deus. Graças a Deus, né? Graças a Por Deus. um lado, bom. Por um outro, se fosse que nem eu e a Tamara, é bom também pegar, porque a gente não sentiu nada e aí já fica livre dessa, né? Tem esse lado que também agradeço a Deus, sabe? Sim. Amei a história da Flávia e você sabe que eu sou sua fã incondicional. Acho que o trabalho que você faz é um trabalho lindo, porque é um trabalho de transformação de vida, né? E nessa história as duas têm um papel muito grande de influenciar pessoas nesse processo de transformação. Mas antes, Tamara, eu queria falar um pouquinho sobre a coisa do colesterol, né? Tem gente que não sabe, tem gente que acha assim, ela tá com colesterol, tá doente. Acha que colesterol é uma doença, né? Na verdade, colesterol todo mundo tem. Todo mundo tem, Clau. E é tão essencial à nossa vida que o próprio fígado produz 70% de todo o colesterol do nosso organismo. Apenas 30% é trazido através da alimentação. Ele está envolvido no processo de digestão, na fabricação de hormônios. Então, o colesterol em si não é ruim. Ele, por si, tem uma função importantíssima no corpo. A grande questão é o fator inflamação. Então, se ele estiver muito alto e o paciente tiver uma inflamação importante no corpo, aí temos um problema, porque aí vem riscos cardiovasculares. Mas se o paciente não tem inflamação no corpo, não tem importância estar acima de 200 microgramas por decilitro de sangue, por exemplo. E quem que causa a inflamação no corpo? O carboidrato. Então, o organismo, ele consegue enxergar uma função de cada vez. Então, se existe um foco de inflamação, todo o corpo, ele vai atacar essa inflamação. Então, o sistema imunológico, ele vai ser recrutado para essa inflamação. Então, fica sendo o motivo principal de combate. E é importante a gente dar substrato para o corpo conseguir vencer essa batalha. E não é com carboidrato, porque o carboidrato vai inflamar cada vez mais, principalmente os produtos industrializados, farinhas brancas, açúcar. Então, eu não falo que o colesterol é um inimigo ou é um vilão. A questão é a inflamação. Nossa, que interessante, porque sempre que alguém fala de colesterol para mim, eu já associo a ingesta de óleo, né, ou de oleaginosas, ou de pouca ingesta disso, no caso daí o colesterol bom ficar baixinho, né? Então, não tem a ver com isso? Então, é interessante porque por muito tempo, por quase 50 anos, fomos orientados ou fomos induzidos a pensar que a gordura era o grande vilão. Se você consumir gordura, isso vai ser muito ruim. E com isso, aumentou muito o quê? O consumo de carboidrato. Só que os níveis de diabetes, os níveis de doenças cardiovasculares só aumentaram. Então, o fato de termos diminuído o consumo de gordura não isentou a população de apresentar esse tipo de doença. Então, existe algo que não está sendo condizente, e é justamente essa questão do carboidrato. Então, pelo que eu estou entendendo, também não é uma questão de modismo, porque você sabe que eu gosto muito de estudar tudo, né? Então, eu fico lendo que às vezes as pessoas falam dos modismos em relação às dietas. Então, que agora é a hora do low carb, do cetogênico, e que antes era a pirâmide, enfim. Não é questão de moda, é questão de pesquisa e de conclusões, é isso? Justamente, Clau, justamente. Porque se a gente for pegar dietas, as dietas, elas são boas estratégias. A dieta em si
tem um porquê, né? Uma estratégia acontecer. A grande questão é o paciente conseguir seguir. Então, esse começa, não termina, chuta o balde, desiste de tudo. Então, essa confusão e essas despedidas, esse consumo em excesso, esse vai e volta, é que causa... É o grande problema. Esse grande Agora, problema. quando você fala assim, o problema mesmo do colesterol é a inflamação do corpo, e essa inflamação é causada pelo carboidrato, você está sugerindo que a gente não coma mais carboidrato? Não, ele é muito importante, Clau. Inclusive, a glicose é a moeda de troca dentro do corpo, então é a principal fonte de energia. É através da glicose que o organismo vai alimentar esse tipo de combustão e dar energia, né? A moedinha que entra na célula para te dar energia é através da glicose. Inclusive, o corpo, ele tem condições de... ou da gordura ou da proteína, ainda assim fazer a molécula de glicose ou corpos cetônicos. Então, ele tem vias metabólicas que ele pode transformar, de tão importante que ela é. Então, eu não diria excluir, mas ter um consumo criterioso e cada vez mais consciente. A gente trazer essa consciência. Isso aí, a gente está pensando em saúde no todo, inclusive no equilíbrio do colesterol? Não, só no tanto que o colesterol não possa fazer mal, não entendi. Como é que a gente faz para baixar um colesterol ruim? Fibra. Fibra, por quê? Como ele está presente no processo de digestão, então ele sai do meio onde ele estava, né, de um sistema fechado, e ele vai para o sistema aberto, que é o tubo digestório. Então ele vai para o intestino ajudar a digerir o alimento. Se ele encontra fibra, a fibra agarra nele e fala assim, você não vai voltar, você vai ser eliminado. Então, o consumo de fibras ajudaria. O próprio controle em relação à ingesta também ajudaria, lembrando que a ingesta corresponde a 30%, né? Então, se a gente pega um colesterol muito acima, eu já tive casos de um colesterol de 500, então existe uma descompensação no fígado, a gente precisa pesquisar um pouco mais a fundo, porque aí é aqueles 70% que são produzidos pelo próprio órgão, então o órgão tem uma disfunção, precisa atenção. Mas o consumo de fibras, um consumo equilibrado de uma alimentação no geral, ajuda também a baixar. Maravilha. Bom a gente entender um pouco esse conceito de saúde, entender que colesterol não é doença, o problema é um colesterol muito alto, um colesterol bom muito baixo. A gente tem que estar equilibrado, mas o mais importante, como a Tamara acabou de falar pra gente, é um corpo desintoxicado, desinflamado, né? Isso é importante. Aí, um corpo assim tem tudo para reagir bem a uma alimentação equilibrada, tá certo? Certo. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre emagrecimento, que, aliás, essa é a história da Flávia. Flávia, eu pedi para a produção separar a sua foto, eu não sei se elas já separaram. Não, ainda não, mas daqui a pouquinho vocês vão entender. A Flávia conseguiu perder 40 quilos sem cirurgia bariátrica. Sem remédio. Sem medicação, só na cabeça. E programando a mente. Olha que máximo, gente. Hoje ela faz um trabalho junto com a Tamara de coach de emagrecimento, né? Sim. O que é coach de emagrecimento? O coach, ele trabalha exatamente aquilo que a gente quer, né? Que é meta, objetivo, sonhos. E muitas vezes as pessoas elas não conseguem traçar esse plano, traçar essa mudança. Então o coach ele ajuda justamente a pessoa a sair de um estado A e ir para o estado B desejado. Um coach é um treinador. Exatamente. Então fica no pé, assim, não come, não come, não come. É assim? Não. O coach, ele incentiva e ajuda o cliente a entender o que é importante para ele. Né? Entender o que é importante quando busca, por exemplo, o emagrecimento. O que tem por trás disso? Então, eu, por exemplo, eu sofri durante 15 anos com compulsão alimentar e efeito sanfona. Então, eu vivia de dietas restritivas, fazia as loucuras do emagrecimento, terceirizava o emagrecimento, buscava os milagres, mas, de fato, eu não estava olhando para dentro de mim. Eu não estava olhando o que é importante, o que tem atrás do que eu busco, de ter uma vida saudável, de ter um corpo saudável. Então, esse processo que eu falo, que eu fiz um auto-coaching comigo, me fez encontrar o que eu estava buscando. Porque antes eu buscava no alimento compensar as minhas emoções, as minhas frustrações, buscar alívio. Eu comia as emoções,
E esse processo me ajudou a buscar por trás de tudo isso o que de fato é importante. E eu emagreci 40 quilos. Olha que show. Flávia, hoje em dia eu tenho sempre muito cuidado quando eu falo de emagrecimento, porque tem aí a turma que levanta a bandeira e fala que a gente é gordofóbico, né? Eu não sou gordofóbica, eu acho que as pessoas são todas maravilhosas, não tem fobia a ser humano algum. Mas como é que era para você e como é que você vê essa questão de poder falar de emagrecimento sem parecer gordofóbica? Isso é muito legal, Cláudia, porque isso é o tema do momento, né? E as pessoas falam muito isso. E eu acredito que a gente precisa buscar aquilo que é importante para nós, independente do corpo, independente da forma. Acho que a pessoa tem que se sentir bem. Né? Ela tem que olhar para ela e falar assim, eu me sinto bem do jeito que eu estou. Porque tem o lance da aceitação. E sim, nós precisamos nos aceitar sempre. Mas, além disso, a gente precisa pensar na saúde também. Né? A saúde em primeiro lugar, porque a obesidade, ela traz outros riscos para a saúde. Então, se aceitar é importante sim, mas a gente precisa olhar para a saúde do corpo e a saúde mental. Então, você ganhou saúde depois que você perdeu 40 quilos? Muito, mas muita. Não só saúde física, mas saúde mental, porque eu vivia numa depressão, eu vivia num down. Por quê? Porque eu não me aceitava. Primeiro que eu não me aceitava, eu não conseguia... A minha autoestima, ela estava muito baixa. Né? Então, isso é característica de vários fatores da nossa vida e que ocasiona a obesidade. Então, eu costumo falar que as pessoas, elas buscam muito tratar a obesidade. Mas a obesidade, ela é só um efeito externo de um problema interno que precisa ser resolvido, que são as emoções. Comer por emoção. O alimento, ele tem que ser usado da forma correta. É gostoso comer? Claro que é gostoso comer. Mas tem que tomar cuidado para associar, ficar associando a emoção a comer. Eu como porque eu estou triste, eu como porque eu estou ansiosa, eu como... É aí que está o ponto. E eu fazia muito isso. E foi isso que eu comecei a cuidar e a trabalhar em mim. Tenho mais uma pergunta para te fazer, daqui a pouco eu vou mudar o assunto que a gente vai falar de reeducação alimentar, como é que a gente come direito. Aí vou pegar você de jeito, Tamara, porque hoje as meninas vão aprender, e os meninos também, a comer direitinho, tá? Mas você se enganava? Que eu vejo assim, as minhas amigas em casa, elas falam assim, eu sou super feliz como eu tô. Eu sei que eu tô 50 quilos acima do meu peso, eu tô com meus exames um pouco descompensados, mas eu me gosto assim. Você acha que isso é uma verdade ou você acha que isso pode ser uma enganação? Você falava isso para você mesma? Falava. E eu me enganava. Por quê? Eu não conseguia fazer. Então, tinha uma limitação e que por várias vezes eu pensava, eu vou me aceitar do jeito que eu sou, vou parar de sofrer, vou parar de me maltratar e vou continuar do jeito que eu tô. E eu falava, olha, eu tô feliz assim, eu sou feliz assim, só que no fundo, Cláudia, eu não estava bem comigo. Eu não me sentia bem. Então, era como se fosse uma máscara que eu colocava em mim. Até o dia que eu decidi fazer a minha mudança. E falei assim, chega. Eu sou responsável, porque eu trago muito essa questão para as minhas alunas da autorresponsabilidade, de você se responsabilizar pelas escolhas. O que você quer para a tua vida? E eu comecei a me questionar, o que eu quero para a minha vida? Eu quero continuar sofrendo? Eu quero continuar me enganando? Ou eu quero mudar de fato? E ter uma vida melhor, ter um corpo melhor, ter um relacionamento melhor? E é isso, trabalhar a mente é isso, é buscar a conexão com você, entender o que é importante para você ter uma vida melhor. E é isso, é buscar isso. Maravilha. Já eu volto, porque, olha, não podia ter um presente mais especial para a gente fechar essa semana, né? Flávia e Tamara, as duas juntas aqui para nos ajudar a repensar as nossas escolhas. Eu volto em 2 minutos, tá bom? Vamos caminhando, gente. Que assunto bom. Se você tem alguma dúvida, a gente também vai ter um momento em que você entra na roda. E eu quero que você fale mesmo, que você conte da sua dificuldade, que você solte o verbo no 119 50 45 18 40. Esse é o nosso WhatsApp e já a gente vai ter esse momento aqui. Eu volto então aqui para conversar com a Tamara Hamle e com a Flávia Monzano. Mas antes de começar o bate-papo, só para deixar a turma com muita vontade, eu vou mostrar a sua foto de antes e depois, porque eu fiquei
encantada a hora que eu vi. Quer ver? Aqui na tela? Vamos lá, vamos ver se a foto vai entrar. Tá aí. Flávia antes, Flávia depois. Aí, de uma pra outra, você perdeu 40 quilos. 40 quilos. Bom, você era linda de todos os jeitos, tá? Isso é assim... Ai, Cláudia, mas eu sou assim, mais gordinha. Tudo bem, maravilhosa. Mas, olha lá, mais saudável. Sim, muito né? mais. Gente, que espetáculo. Sem remédio, sem cirurgia. É isso aí. Só cabeça. Cabeça. Essa é a base. Eu costumo dizer que o emagrecimento, ele começa na nossa mente. Quanto tempo de... 11 meses eu eliminei 40 quilos. Em 11 meses você 11 eliminou 40 meses. quilos? É. Faz 6 anos que eu mantenho. Uau! Teve sacrifício? Não. Ah, não é possível. Quando a gente trabalha a mente, Cláudia, tudo se torna mais fácil. É verdade isso? Agora eu vou falar com a nutricionista, porque ela entende de emagrecimento. É verdade? É verdade, Cláudia. É verdade, porque olha, antes você falou sobre saúde, a pessoa se aceitar, e eu te pergunto, o que é saúde? É não estar doente? Será que esse não é um conceito muito pequeno? Saúde é você estar no teu potencial máximo, sabe? Então, eu percebo que a principal mudança que aconteceu é como assim, ó, se a gente estivesse no fundo do poço sem água, então o que tem lá embaixo é lama. E aí a gente está aqui, ó, de cara com a lama. Então, você não tem perspectiva nenhuma, você não tem nenhum tipo de estratégia para sair dali. Essa reprogramação mental não vai fazer com que você saia dali, vai fazer com que você saia daqui, dessa perspectiva zero, e se vire. E aí você vê o quê? Você vê a saída do poço. Então, tecnicamente, você fica no mesmo lugar, mas o seu campo de visão mudou completamente e isso basta. Para quê? Para você ter força de ação, para você começar a projetar a tua saída dali. Como que eu vou fazer, o que que eu vou usar, o que eu vou abrir mão, porque eu tenho um paciente que ele fala assim, Tamara, todos os dias eu acordo e eu penso, eu preciso emagrecer. Olha o tamanho da dor, o tamanho do buraco, sabe? Porque é algo que incomoda, que está sendo visto, está sendo percebido, mas que não tem força para mudar as ações. Então, essa reprogramação mental é justamente isso. Não te tira de onde você está, mas muda completamente a perspectiva que se tem. Como é que se faz uma reprogramação mental? Como é que é o seu trabalho? Eu sou tendenciosa a falar sobre hipnose, porque eu sou apaixonada por essa técnica. Então, a hipnose tem essa potencialidade. E aí a pessoa vai, se submete a uma sessão de hipnose com você, por exemplo, dura quanto tempo? Ah, depende, entre 1h30, 3 horas. Qualquer pessoa, 1h30, 3 horas fica hipnotizada? Fica. O que é a hipnose, né? Esse estado de relaxamento profundo. Então, muitas pessoas falam, ah, hipnose, você vai ficar ali, perder a consciência. A gente não perde a consciência, a gente só perde no coma ou na morte. Então, assim, não vai acontecer esses dois casos. Mas nesse estado de relaxamento, existe uma potencialidade da gente perceber esses vínculos, né? Esses traumas e por que o cérebro associou o alimento como uma fuga, como uma saída, como uma solução, mas que não é mais, porque causa dor, né? Atualmente causa um novo problema. Então, é uma possibilidade real. Que máximo isso, gente, não é? Aí depois que a pessoa entende que ela não precisa mais ter essa relação emocional com a comida, de, eu vou descarregar minha ansiedade aqui, vou descarregar minha tristeza aqui, vou descarregar minha carência aqui, e ela decide comer melhor. Ela precisa fazer escolhas, porque aí o que é comer melhor? Então, corta o vínculo emocional e aí, cortando esse vínculo emocional com o alimento, você faz escolhas sem sofrimento. Porque você sabe que aquele alimento vai te conduzir para um lugar que você quer estar e não para um lugar que você não deseja mais ficar. Então, você olha, por exemplo, um salgado, ao invés de você pensar, ai, estou de dieta, ai, não vou comer. Quer dizer, é uma mensagem negativa que você está jogando. Eu não posso, fazer dieta é ruim, fazer dieta é sacrificante. Você olha e você fala, eu opto por não comer, porque eu não quero. Eu tenho um lugar que eu quero estar e é isso que é mais nobre, né? Mais precioso. Então, você fica feliz ao conseguir
ter o controle. Você tem esse poder na tua mão. De fazer boas escolhas. Por isso que você fala que não teve sofrimento, né? Exatamente. Porque quando a gente treina a nossa mente para isso, a escolha, ela acontece. Ela vem. Não é sofrido fazer exercício físico. Mas antes de trabalhar a minha mente, fazer exercício físico para mim, nossa, era perder tempo. Não, para que eu vou fazer isso? E quando a gente começa a treinar, ensinar a nossa mente a ter bons hábitos, porque nós somos escravas de hábitos. O ser humano é escravo de hábitos. Mas por que não ser, então, escravo de bons hábitos? E é reprogramando a mente que a gente faz isso. Que maravilha. Você também perdeu 30 quilos, né, de peso de uma vez? Sim. É bom uma nutricionista que sabe bem o que você está passando, né, meu amigo? Olha lá. Eu sei, Cláudia. Eu fui atravessar o pátio da faculdade no último ano. Eu dava a volta. Eu não queria ser vista. Eu não queria ser notada. Porque a maior parte das meninas, né, que a sala era majoritariamente de mulheres, não tinham problemas com peso. Então, eu sonhava com comida, eu começava a falar e a boca salivava. Então, assim, era realmente algo que ocupava muito tempo do meu pensar. Eu dormia imaginando o que eu ia comer no café da manhã, aí depois, o que eu vou comer no almoço, sabe? A comida norteava. Já cheguei a comer escondido, então, assim, sempre foi uma relação conflituosa. Até que chegou o momento que eu tive a decisão. Eu falei assim, não, peraí, eu sou dona das minhas ações. Afinal, comer é um ato totalmente voluntário. Você pega o alimento, você põe na boca, né? Então, é voluntário, você pode escolher. E por que eu estava escolhendo um caminho que não me levava à minha satisfação, né? Que não me levava a estar bem comigo. Porque aí eu não me olhava no espelho, eu não queria ver. Eu tive também início de depressão e aí foi a mudança. E aí eu entendi e teve muito esse papel emocional. Perfeito. Vou voltar aqui já em 2 minutos para a gente continuar esse assunto. Eu não sei você, mas eu estou amando poder falar tudo isso, porque eu sou encantada com o ser humano. E quando elas falam, eu fico pensando, gente, que poder que a gente tem aqui na nossa cabeça, né? Eu vou liberar as perguntas, tá? Mas eu só queria antes falar um pouquinho de escolhas. O que seria hoje um bom cardápio? Mas aí tem que ser rapidinho, tá? Assim, de bate-pronto? Tá. Começaria o dia com água. Água, um elemento neutro, então o hipotálamo, que é o controle, né? Ele não sabe diferenciar o que é fome e o que é sede, então abriria o dia com água, depois colocaria ovos, a gente falou de colesterol, então vindo aqui, ó. Gente, eu tô me achando, porque é assim que eu começo meu dia, água e ovos. Na verdade, eu tomo água, porque eu tenho que tomar meu Synthroid, o remedinho do hipotiroidismo, já tomo 2 copões de água, depois ovos. Isso. O café, chá, água de coco, colocaria uma fruta no meio da manhã, um almoço bastante equilibrado, atenção principal ao comer devagar e as quantidades, mas pode colocar arroz, pode colocar feijão, pode colocar carne, legumes, salada. À tarde, pensaria de novo numa fruta, se a pessoa sentir muita fome, numa opção de proteína. Então, talvez um iogurte, enfim, um lácteo. Um ovo de novo, um ovinho cozido? Pode ser. Se não correr o risco de enjoar, não tem problema. Eu amo ovo, gente. E no jantar, a mesma coisa do almoço. Atenção às quantidades e o comer devagar. O comer devagar é essencial. No jantar, eu como... É quase igual ao almoço, só que eu não como arroz e feijão. Eu como só a salada e um grelhadinho, um legume. É por isso que você tá assim, Clau. Show! Tô de parabéns. Agora vamos lá para as perguntas na tela, gente. E ó, de vez em quando, aí eu vou te perguntar isso também. De vez em quando eu como um doce, eu como aqui, eu gosto. Tudo bem também? Tudo bem também. Você deixou de comer doce? Não. Não deixei. Então tá bom, porque eu também faço ginástica pra isso. Eu treino todo dia bonitinho pra de vez em quando eu poder comer um docinho, né? Tô certo. A gente tem que ser livre com a nossa alimentação. A gente pode tudo que a gente quiser. Que maravilha. Gente, primeira pergunta. Como faço pra parar de ganhar peso? Tenho colesterol muito alto. A base é a alimentação. Então, rever essa alimentação. Muitas pessoas falam assim, mas Tamara, eu faço tudo certinho. Então, começa a anotar. Porque em algum lugar ali não está dando certo. E às vezes a nossa percepção do que é correto não coincide com o que de fato é o ideal. Então, começaria analisando, porque
em algum momento escapa ali, sabe? Tá. E se a pessoa for muito sedentária, isso muda? Eu sou fã de atividade física, claro, eu sempre vou incentivar a procurar um profissional de educação física para fazer. Mais uma vez no seu consultório, já fui lá. Gente, que delícia que é passar pela Tamara. Ela me ensinou um negócio, que eu não lembro exatamente o número, mas você me falou que o ganho, o tanto que a gente perde, sei lá, de gordura, não. O tanto que a gente pode comer a mais, porque a gente faz atividade física, é muito pequeno. É muito pequeno, porque atividade física é bom para oxigenação cerebral, mitocôndria celular, intestino, sono, interação, né? Quando feita em grupo, no momento que puder voltar. Mas a expectativa do emagrecimento não deve estar na atividade física. Ela tem que ser um pilar importante, mas não compensatório, sabe? Então, não é porque faço atividade física que, eu vou comer pra caramba, não é isso. Porque isso dá um crédito ilusório. 30 minutos correndo equivale a 350 calorias em média. 350 calorias, dependendo da padaria que você escolhe, num pão, na chapa, com requeijão, já deu ali... Aí já dançou a sua corrida. Já. O negócio é correr para oxigenar o cérebro, para fazer aquela atividade prazerosa. Bem-estar. Próxima pergunta. Meu tio está com câncer e sem medicação de oncologia. Pode ser considerado estado terminal avançado. Poderiam falar sobre o uso da dieta cetogênica na cura do câncer? Olha, Cláudia, eu posso indicar o nome de um professor? Sidney Federman. Sidney Federman. Ele me deu aula de nutrição oncológica, ele fala da dieta cetogênica, ele fala dos grãos germinados. Procure pela nutrição, porque você vai achar bons resultados. Sidney Federman. Sidney Federman. Joia, é um bom nome para um dia eu trazer aqui também, né? Quem sabe ele topa. Vamos lá, próxima pergunta na tela. Existem medicamentos que reduzem o colesterol, mas que possuem contraindicação? Olha, deixa eu parar um pouquinho, porque a medicação, ao meu ver, ela vai tratar o quê? O sintoma. E eu sou a favor de sempre buscar a causa. Então, por que o organismo responde com colesterol alto? Não adianta eu dar algo para neutralizar, é tomar o veneno junto com o antídoto. Neutralizou, mas o que está causando aquilo? Eu iria um pouquinho mais profundo. Eu analisaria conduta alimentar, analisaria fator atividade. Mas tem fator genético também de colesterol alto, não tem? Tem. Aí, nesse caso, não tem jeito, né? Mas ainda assim, o corpo ele tende a responder de formas muito pontuais, que seria a medicina psicossomática. Então, tem pessoas que têm predisposição a um diabetes que nunca desenvolvem o diabetes. E tem pessoas que não têm o caso na família e que se tornam diabéticas, por exemplo. E essa é a chamada epigenética, o quanto o meio, o quanto o teu estilo de vida pode impactar nessa expressão gênica. O teu DNA é você nasce com ele e vai morrer com ele, mas a forma como ele se expressa depende muito do meio. E isso a gente tem como controlar, e isso está na palma da nossa mão. Uau, demais, né? A gente está ficando poderosa hoje, poderosa e poderoso. Vamos lá. Próxima pergunta na tela. Meu colesterol é sempre baixo. Devo fazer novos exames para saber por que está sempre baixo ou tem a ver com a alimentação? Por que isso incomoda, né? Baixo quanto? Em relação a quê? A saúde dela ou dele está adequada? Então, eu iria mais por essa linha. Porque se tiver tudo bem, um fator de inflamação baixo também, não tem por que mexer. Já é. Próxima pergunta na tela, vamos lá. A produção copia as perguntas direitinho, mas esse haver aí é separado, hein, gente? Não é haver com H, não. É haver. Não é verbo. Aqui, ó. Comer omelete feito no azeite todo dia faz mal? Não, vai depender da composição do restante do dia, tá? Então, é preciso analisar como um todo. Mas o ovo com azeite não faz mal, não. Tá. Pergunta, tem gente que prefere, por exemplo, fazer um omelete por azeite. O azeite, dizem que quando ele esquenta, ele oxida e ele faz mal pra gente, não? Azeite em salada é o extra virgem. Azeite para cozinhar é o azeite virgem. Pode fazer com azeite virgem, não o extra virgem. Exato. Olha,
legal. Olha, tô aprendendo muita coisa boa com você. Tô afiada, Clau. Que profissional ótima. Também não para de estudar essa moça, viu? Vamos lá, próxima pergunta na tela. Quais os alimentos que dão saciedade e inibem a fome? Posso comer apenas esse tipo de alimento? Ai, que pergunta ótima. Olha que oportunidade. Alimentos que saciam são proteínas e gorduras. Mas veja bem, a gordura, por exemplo, ela tem um volume menor. Então, quando você pega algo muito gorduroso, o volume que a gente pode comer, entre aspas, né, que vai dar ali no cálculo calórico do dia, ele é pequeno. Então, a gente come, muitas vezes, um volume maior e aí acaba ganhando peso. Então, prepare-se para, quando comer gordura, ser um volume naturalmente menor de alimentos. O contrário também é verdadeiro. Aquela pessoa que é vegetariana, o volume de alimentação é muito maior. Por quê? Porque vegetais são volumosos e têm baixas calorias. Então, nesse caso, eu indicaria, por exemplo, o coco, o abacate. Então, frutas que têm essa gordura boa, mas com um volume pequeno. Aí a pergunta dela é, posso comer apenas esse tipo de alimento? Não, o ideal é que varie. A variação é sempre boa, porque traz o equilíbrio. Perfeito. Olha, eu amei, meninas, esse bate-papo. Eu quero que vocês voltem outras vezes. Flávia, meus parabéns pela sua história. Obrigada. Vamos colocar só a foto da Flávia mais uma vez, para todo mundo ficar aí instigado, com vontade de fazer mudanças e não por gordofobia, porque isso é uma palhaçada, gente. Porque cada ser humano é único, maravilhoso, mas por uma questão de saúde, de bem-estar, de autoestima, né? É isso mesmo. Olha lá que espetáculo. Obrigada, viu? A Flávia Monzano, ela tá no site flaviamonzano.com, flaviamonzano.com, e lá você tem todo o caminho para entrar em contato com ela. O Instagram, inclusive, é Flávia Monzano. E a Tamara Hamley, ela tá no www.tamarahamley.com.br. O Instagram da Tamara é Tamara Hamley. Tá vendo aí como é que escreve? H-A-M-L-E, Hamley. E o WhatsApp é o 11 99551 3888. 11 99551 3888. E não perca de ler, de acompanhar o e-book Os 10 Maiores Erros do Emagrecimento. Muito obrigada, tô te acompanhando lá no Instagram, tô amando as suas lives, todas as dicas que você dá. Show, viu? Obrigada. Muito obrigada, meninas. Obrigada, Amei. Até eu tô me sentindo mais animada agora para me manter assim no equilíbrio, né? Entendendo o que é que faz bem para nossa saúde. Ah, eu vou falar agora de um negócio que vocês vão gostar tanto. Panela que não precisa usar óleo. Muda bastante, não muda essa coisa de cozinhar com óleo? Ah lá, viu? Vamos cozinhar sem óleo agora, né? É o ideal, é o ideal.